Olá, hoje no Cura para a Alma eu não vou falar de nada referente às emoções. Nós estamos numa semana muito fatídica para o nosso país e por isso eu quero falar de algo que atinge as nossas vidas, não só as emoções, não só o nosso corpo, não só o nosso espírito, mas o todo. E eu quero ler 3 versículos com vocês. Um está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, quando fala de Jerusalém, estava falando da capital, que aqui, para quem é aqui do Paraná, seria Curitiba. Quando fala de Judéia, era a região bem próximo ali de Jerusalém, que seria a região metropolitana de uma capital. E quando fala de Samaria, estava falando de uma região mais longe da capital, que seria para nós aqui o Paraná, que seria um estado. E quando fala dos confins da terra, naquela época nem existia o Brasil, aqui era confins da terra. Então aí eu coloco como o Brasil. Então aqui Deus fala que o poder dele, o poder do Espírito Santo estaria sobre nós para nós sermos suas testemunhas, tanto na capital, quanto na região metropolitana, quanto no estado, quanto no nosso país. E o nosso país precisa de ser cuidado. E eu tenho ouvido muitas pessoas, até cristãs, falando que quem é cristão, que quem é da igreja não se mete em política. Tá bom, então nós vamos deixar que entregar tudo para quem quiser governar nosso país e nós sermos afetados. Porque se você não se posiciona, se eu não me posiciono, outros vão se posicionar. É aquela história, se eu me calo, outro vai falar. E tem 2 versículos que são bem interessantes, que estão em Provérbios 28, versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem são os maus? Os maus são aqueles que se levantam contra os valores que nós cremos como cristãos. Os valores da família, os valores da vida, os valores da família tradicional, esses são os maus. Nós cremos no quê? Nós cremos na vida, nós somos contra o aborto. Nós somos a favor da preservação da vida tanto da mãe quanto do filho. Nós somos a favor dos valores familiares, pai e mãe e filhos. Esses são os nossos valores de integridade. Então, aqui diz, quando os justos triunfam, há grande alegria. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. E o outro versículo está em Provérbios 11, versículo 10 e 11. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas há gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Você pode me falar no outro versículo que fala quando os justos triunfam. E você pode me falar, bispa, não existe nesses candidatos nenhum que é justo. Tá bom, não existe. Mas qual que é menos inimigo dos cristãos? Esses aí são os que eu devo apoiar. Agora aqui está falando, em Provérbios 11, não está falando daqueles que reinam. Está falando que a cidade se alegra com o bem-estar dos justos, com o seu bem-estar, com o meu bem-estar. E quando perecem os ímpios, os justos gritam de alegria. Isso aqui, perecer, pode ser a pessoa ser derrotada. E aqui, quando a cidade se alegra, o bem-estar dos justos pode ser aquele que eu vou apoiar vai triunfar.
Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada. Então, quando eu abençoo a minha cidade, quando eu abençoo o meu país, meu estado, eu estou pensando no bem-estar dos retos, no bem-estar dos justos. Agora, pela boca dos ímpios, ela é destruída. Infelizmente, eu estou ouvindo coisas que têm me entristecido muito. Muitos cristãos que se dizem cristãos têm amaldiçoado o nosso país, têm amaldiçoado as nossas cidades com os seus comentários. É muito triste isso. E aqui fala que pela boca dos ímpios a cidade é destruída. Ah, mas eu não sou ímpio. Mas aquele que se comporta como ímpio é ímpio. Nós temos é que abençoar a nossa cidade. Agora, então eu só vou orar pelo bem da minha cidade. Na época dos juízes, quando o povo estava debaixo de opressão, os juízes eram levantados por Deus para guerrear, para destruir os inimigos. Na época de Davi, quando o povo de Deus estava sob domínio, Deus levantava Davi, Davi ia para a guerra e destruía os inimigos. Então, pode até achar que a minha posição é muito radical, mas eu acredito que eu tenho que lutar pelo meu país. Eu não quero que depois que terminar a eleição eu possa pôr a mão na cabeça e falar o que eu fiz. Agora o governo está na mão dos inimigos, dos ímpios, daqueles que vão contra os valores da família e dos cristãos. E eu falar assim, eu não fiz nada, eu votei branco, eu votei nulo, eu não falei para ninguém da minha opinião. Então, queridos amigos, queridos cristãos, você tem que pensar que se você está neste país, você tem que abençoar ele. E abençoar não é só orar, é votar naquele que mais se aproxima dos valores que você crê. Amém? Que Deus nos abençoe e que dia 7 possa já ser um dia de vitória para todos nós. Amém.